Olá, muito bom dia para você que está aí acompanhando a programação da Band Paulista. Está começando agora mais um Band Eleições, um programa destinado às eleições municipais 2024. Por isso, fique com a gente, o Band Eleições está só começando. Bom, e dando sequência às nossas entrevistas, hoje estamos aqui no estúdio com o prefeito e também pré-candidato à Prefeitura de Presidente Prudente, Ed Thomas. Ed, bom dia e obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, obrigado por essa oportunidade, uma oportunidade grandiosa da nossa Bandeirantes, não é verdade? Porque a vocação dela, né, é a democracia, a imparcialidade, né, é a emissora campeã das eleições, com certeza. Muito obrigado. Ed, dando aqui, iniciando o nosso bate-papo, né, eu sempre pergunto para os pré-candidatos, por que ser pré-candidato? Eu estou prefeito de Presidente Prudente, mas já estive vereador por 2 mandatos e por 4 mandatos como deputado estadual. Esse desafio veio num momento muito, mas muito difícil, né, do mundo, não é verdade? Sou prefeito de pandemia, né? E eu creio que o que enfrentei e outros prefeitos enfrentaram, tomara que outros não enfrentem de forma nenhuma. Então, a gente se capacitou à força. Tivemos que aprender a força, não é verdade? E foi com força e com fé, né? Que nesses quase 4 anos, 3 anos e meio de administração, então, com certeza, mais do que preparado, com força, com coragem, com muitos desafios pela frente, muitos vencidos e muitos ainda a vencer, né? E, acima de tudo, o amor e o respeito pela maior cidade, né, do interior do estado de São Paulo, que é a capital regional, Presidente Prudente. Bom, esse ano você se filiou aí ao MDB. Você ficou 1 ano sem partido. Uhum. Por que o MDB? Eu creio que não é nem foi a escolha do MDB, né? Mas eu já tinha escolhido lá atrás, tinha sido escolhido pelo próprio MDB. Foi o partido que eu participei, que eu disputei eleição como vereador, tá? E logo depois como deputado, aí fui para o PSB. Então é um retorno ao MDB no lugar que eu conheço, né, um dos maiores partidos deste país, como uma das maiores bancadas, partido com o maior número de projetos, né, com uma história muito, mas muito bonita e muito especial. Me sinto muito, mas muito à vontade no MDB. Bom, você disse logo no começo do programa que você é um prefeito de pandemia. Sim. Né? Foi um prefeito que foi eleito e logo na sequência o mundo entrou na pandemia da Covid-19. Eu queria saber se o pós-pandemia, não vou nem falar da pandemia, porque isso óbvio, né? A gente sabe dos reflexos, mas o pós-pandemia prejudicou bastante? Continua prejudicado. O mundo fechou no dia 20 de março de 2020. Eu assumi em 2021. Então, a administração anterior pegou 1 ano, né, desta pandemia e o ano mais perigoso, o ano de muita morte, de muito respirador, onde os investimentos eram em UBSs, nas UPAs, nas ambulâncias, né, em tudo aquilo que a gente tinha necessidade. Eu costumo dizer, quando se fala em pandemia, você perguntar qual um dos projetos mais importantes foi o agrego, foi a aglomeração. Na época não podia usar essa palavra e nem podia, né, se aglomerar. Mas hoje a gente pode, de uma sociedade organizada, que nos ajudou desde uma cama, um colchão, um respirador, um ar-condicionado, né, bem pertinho da Band, aqui no Santana, né, nós fizemos aqui um ponto de apoio, na verdade, respiratório, no Coabão do mesmo jeito. Então, nós montamos mini hospitais de respiração para aquelas pessoas. E a sociedade participou como um todo, é inesquecível a entrega das pessoas. Agora, o pós-pandemia. Pós-pandemia são CNPJs que não voltam mais, de pessoas que quebraram, certo? Né? De uma portinha só que já não consegue mais se abrir de forma nenhuma.
Ainda tem reflexos no comércio, embora a economia tenha melhorado, mas não foi todos os segmentos de forma nenhuma. Esses efeitos ainda vão perdurar. Mas pior do que isso são as sequelas, é o nosso acompanhamento da saúde. Pessoas sequeladas pelo Covid, certo? Pessoas que não podem trabalhar mais por causa do Covid. Nesse tempo de prefeitura que eu tenho, nenhum prefeito assinou tantas aposentadorias. Então, o Covid adiantou, né, muitas situações de trabalhadores e trabalhadoras da nossa Prefeitura Municipal. Demoraremos um tempo ainda. Quem esqueceu é porque não teve uma perda, não digo apenas material, mas a perda humana, né? Quem se lembra de Covid é quem perdeu humanamente e quem perdeu o seu ganha-pão. E isso vai demorar um pouco de tempo para passar, mas foi um desafio muito, mas muito grande. Ed, você disse que são 3 anos e meio de mandato, né? Seu primeiro mandato se encerra em dezembro. Como é que você avalia até agora esses 3 anos e meio? Que eu não acertei tudo, mas eu não errei tudo. Que eu não sou melhor do que nenhum outro prefeito, mas também não sou pior. A gente fez o possível, o impossível, sabe? Para poder tocar em frente de uma cidade muito quebrada, de uma cidade sucateada. Não estou falando e não é crítica a administrações, não. É pelo momento que foi vivido, tudo foi fechado. As escolas se sucatearam, não se podia sair realmente na rua. E quando veio o pós-Covid, nós tivemos que consertar tudo isso. E não havia recursos para tudo isso. Aquelas dívidas empurradas para depois, o depois foi na minha administração, né? Então, você pegar uma cidade onde você tem uma finalização do Parque do Povo, lá pelos idos de 1990, foi quando o Parque do Povo terminou, e ter uma dívida de R$100 mil de uma empresa que não recebeu da Prudenco. É claro, o dono da empresa entrou na justiça. 30 anos que se passaram. E a dívida que era 100 virou 1.900.000. Quase 2 milhões. Por direito nós temos que pagar, por dever e o direito da empresa. Então, a gente deu uma entrada, a Prudenco trabalhando mais para pagar isso. Não estou reclamando da dívida, porque outras realmente vieram, mas vieram num momento de um caixa muito baixo, de uma cidade que infelizmente perdeu muita arrecadação, de muita inadimplência durante todo esse tempo. Teve períodos bons, mas a gente tinha que tocar obras, reformar escolas, postos de saúde, praças, da mesma forma praças esportivas, as máquinas que precisavam ser trocadas. E Deus foi tão grandioso comigo pelas amizades políticas que construí, que eu busquei tanto recurso federal como recurso estadual. Certo? Porque se não fosse isso, o que era ruim estaria muito, mas muito pior. E a gente veio vencendo etapas todos os dias. Em alguns dias eu pedi perdão por não ser ladrão, sabe? É de entristecer, né? De negócios escusos, de uma prefeitura com situações muito escusas, certo? E a gente foi cortando isso. E em muitos momentos eu digo que eu não tirei a teta, eu tirei a vaca. E aí o leite acabou. E aí a gente sofre de todos os lados. E isso não é desculpa. É só um enfrentamento de um cara de atitude, de muita coragem, que sabe aquilo que recebeu, certo? O meu compromisso maior é entregar uma cidade melhor do que eu recebi. Você está falando dessa questão econômica, né? Não tem como não falar da questão econômica do município. No final do ano, a gente teve essa questão do impasse entre a prefeitura e o CIOP, né? De querer romper o contrato, inclusive a Cidade da Criança, por exemplo, né? Alguns funcionários precisaram serem mandados embora justamente por conta dessa questão financeira. Hoje, qual que é a situação do município? Voltando apenas no CIOP, né? A Câmara, ela já através de CPI, já recomendava, né, a quebra de contrato com o CIOP. E para que não, pós-pandemia, você não deixasse as pessoas desempregadas, nós ainda mantemos, até onde pudemos manter. Mas uma Cidade da Criança que foi também sucateada. Somente agora, através do governo Tarcísio, que nós conseguimos 3 milhões para a reforma do parque aquático. E ela está fechada, porque se ela precisa ser reformada, não há necessidade dos funcionários, tá? Então, esse impacto, ele foi grande, mas eu nunca me deixei, de forma nenhuma, né, na lamúria e no murmúrio.
Eu tinha que buscar dinheiro fora. E mesmo durante a pandemia, nós fizemos recapeamento, nós reconstruímos, nós reformamos, né? Seja com o dinheiro da educação, com o recurso que busquei fora, com emendas de deputados que muito ajudaram o presidente Prudente. Não adianta ficar sentado numa cadeira e falando que lástima, realmente tá ruim. De não deixar pagamento de funcionário atrasar. E isso nunca aconteceu no CIOP de forma nenhuma, de maneira nenhuma, tá? Então a gente tenta melhorar com o CIOP, que é muito importante, que é mais 26 municípios. Prudente paga 5 milhões, quase que 5 milhões, pelas 2 UPAs todo mês. E você sabe que até durante a pandemia, cidades vizinhas vinham usar as nossas UPAs, porque elas ficaram de portas abertas, enquanto hospitais disseram que fechariam, que estavam fechados. E foi presidente Prudente, com o imposto do Prudentino, que aguentou tudo isso e que continua, né, dando uma saúde melhor. Prudente é a primeira do país em atenção básica de saúde. A primeira do país. É o Ministério da Saúde que colocou. Nós estamos entre as quase 50 cidades do país com uma saúde boa, né? Certo? Não temos mais nada de HIV. Então, um avanço grande. É uma cidade que oferece saúde, que oferece educação, que oferece comércio e continuamos pujante. Essa questão da cidade da criança, a gente vai discutir, vai falar, mas eu vou pedir para você uma licencinha para a gente fazer um intervalo, tomar uma água e a gente já volta para o nosso bate-papo, tá? Agradeço. Bom, a gente vai fazer uma pausa bem rapidinho aqui. Na volta tem mais Band Eleições. É um instante só, eu volto já. Já de volta com o Band Eleições, hoje recebendo o pré-candidato e também prefeito de Presidente Prudente, Ed Thomas. Ed, a gente estava falando então a respeito da questão da cidade da criança, né, do parque aquático, você falou do investimento. Hoje a cidade da criança está fechada. Tem possibilidade, tem já um prazo de quando esse local vai voltar a funcionar? Um local que sempre foi muito utilizado pelo Prudentino? Ela sempre foi uma prioridade, foi uma grande conquista e uma grande construção do professor Agrippino, não é verdade? Mas a gente volta naquela situação de pandemia que fechou, né? Um parque aquático com parte já tinha sido condenada e o resto se condenou com o tempo. Desde o início eu fiz a solicitação, seja com o governador Rodrigo Garcia e logo depois com o governador Tarcísio, que nos atendeu e que fez essa liberação desses 3 milhões. O processo está em licitação, Luci. Certo? E a gente quer fazer acontecer. Eu estando na prefeitura ou eu não estando, a obra precisa acontecer, porque a cidade da criança é uma situação turística maravilhosa, né? Eu tenho encontro em breve com o secretário Lucena de Turismo para fomentar, porque o turismo realmente é emprego. Queremos fazer no menor prazo possível, mas eu obedeço licitações que está sendo feita. Ed, a gente tem algumas reclamações Sim. aqui, né? Nós do setor do jornalismo, a gente acaba recebendo muita reclamação. Sim, o jornalismo comunitário. E isso vale para todas as cidades da nossa área de abrangência, né? Em Presidente Prudente, uma das reclamações mais recorrentes é com relação à sujeira e mato alto da cidade. O que você acha que falta fazer ou por que não faz? Logo que nós entramos, né? Nós tínhamos... Volto a falar, né, daqueles trabalhadores essenciais, onde eu me sentia muito envergonhado, porque trabalhador essencial, mais trabalhador do que eu, era um varredor, era um coletor, era um motorista da Prudente que cuidava da limpeza. Mas eles são seres humanos, eles também ficaram doentes, certo? Já de uma empresa, a Prudenco, surrupiada, a Prudenco foi roubada. Certo? Os processos estão aí. Há quem vai devolver dinheiro pela justiça, certo? Desvio de função. Gente que não poderia estar ganhando o que realmente ganhava, tá? E eu tive que consertar tudo isso, remanejar pessoas. Então, para você ter uma ideia, e o telespectador, pegamos uma cidade com 63 agentes de limpeza. Eu não gosto da palavra varredor. Agentes de limpeza, 63, para uma cidade de 230 mil habitantes. O que nós temos que fazer? Concurso. Nós fizemos. Chegamos hoje a 110. Aquilo que a Prudenco pode pagar.
certo? Nós chegamos a fazer recolhimento com pá carregadeira, porque não tínhamos os motoristas de caminhões, porque estavam doentes, porque nós tivemos perdas humanas dentro da Prudêncio, de trabalhadores muito importantes, certo? A campanha do lixo, eu cheguei a colocar, e a campanha ainda se estende, jogue limpo com a cidade, certo? E eu cheguei a dizer que a culpa não é de quem joga lixo, é de quem não recolhe. O lixo, ele não é a solução depois que ele vai para a calçada para a gente resolver. Aí começa o problema. E que problema nós resolvemos? Do aterro sanitário. Uma novela desde 2006, finalizado nesta administração, com coragem, com atitude. Não tem mais urubus, não tem mais mau cheiro, só que tem que transportar para fora. E aí passa de 1 milhão, tem que levar para um aterro sustentável. Mas é necessário a ajuda da população. Eu não consigo compreender como se joga um lixo doméstico. O que é o doméstico? O resto do arroz, do feijão, da batatinha, do pó de café, certo? Você jogar num terreno, sendo que tem a coleta um dia sim, um dia não, ou de 2 em 2 dias. Jogar sofá, guarda-roupas, nós não temos gente suficiente para isso, e isso custa dinheiro para ser transportado, né? Então é uma ajuda da população, não estou fugindo da responsabilidade. A responsabilidade, 99%, é da Prefeitura, é da Prudêncio, com todas as dificuldades que realmente ela vive. E a gente tem tocado, mas sempre pedindo ajuda da população, da própria Cooperlix, né? Daqueles que fazem a reciclagem, tá certo? A pandemia trouxe miséria, muitas pessoas que saíram recolhendo recicladores para poderem viver, né? E aí o material que chega na Cooperlix já não tem tanto valor. Tudo isso foi enfrentado, mas a gente precisa. A cidade não é do prefeito, a limpeza não é só dos nossos coletores e agentes de forma nenhuma. Eu tenho um velhinho de 85 anos que varre a calçada dele. Mas nós não podemos exigir isso dessa geração, porque é uma geração que tem pressa, que não pode, que não consegue realmente fazer isso. A limpeza é de todos nós. O mato vai sempre crescer, ele é sazonal. Vem chuva, ele cresce. Esse período é um período de seca, todas as cidades têm. Nós não tínhamos máquinas, nós usamos presos, que outras cidades já usam. Ah, é para ressocialização? Sim, sim, mas é porque as prefeituras não têm o suficiente para a limpeza, tá? Então, é uma entrega todos os dias, é um compromisso todos os dias de uma cidade mais limpa, mas depende de todos nós. Bom, além da reclamação da sujeira do Mato Alto, uma outra também que eu acredito que você deve receber bastante, pelo menos no 156, é com relação à iluminação pública. Acabou, Luci. A questão da iluminação, terminou, a questão da iluminação pública foi algo que foi horrível, motivo de muita reclamação. Tem razão, Luci, tem razão. E o contribuinte, o cidadão prudentino também. Só que trocar vai tempo, certo? Mas aí vem a coragem de trocar. A empresa que tinha, ela prestou um bom serviço por um bom tempo, mas a cidade cresceu. Uma cidade amarela, uma cidade escura, certo? E nós fizemos esse enfrentamento com licitação. Hoje é uma cidade 100% LED. Quem não acreditava tem que acreditar. Hoje tem reclamação que a luz do poste entra para dentro da sala, entra para dentro do quarto, está atrapalhando. Será que toda essa luminosidade, os passarinhos, os animais, nós vencemos essa etapa. Foi uma etapa dura, difícil, onde o cidadão tinha razão. Iluminação não é só estar bonito, é segurança, é segurança. Então, nós temos uma cidade 100% LED, uma cidade smart, não é uma simples luminária. Ela lá na frente é Wi-Fi, ela lá na frente é monitoramento e até sobre o clima ela pode também fazer essa medição. Então é uma coisa de primeiro mundo que fica de legado, que é o legado da cidade, não é verdade? Que é nossa obrigação e é prazeroso fazer. Teve enfrentamento, reclamações, mas é assim que funciona, demora um tempo e ainda não terminamos totalmente, mas vai terminar. Bom, falando agora de outras questões aí, a gente teve algumas obras inauguradas, né? A questão do camelódromo, que foi uma questão que muito se discutia, não está 100% ainda ocupado, falta ainda um pouco né, de ocupação, mas foi uma das suas obras entregues. Olha, não somente essa, mas o que recebeu foram obras inacabadas. Shopping Popular. Foi esse o nome que a gente deu, né? Que é o antigo camelódromo.
o Atende Prudente, o ginásio de esportes do Cremonese. Que mais? A creche e a escola do João Domingos. Essa foi, com certeza, o meu foco, indo para Brasília. Colocamos dinheiro da prefeitura. Por quê? Porque não veio o dinheiro do governo federal. Mas depois o governo federal pagou, mas nós já tínhamos terminado a obra. A minha grande vontade era entregar um prédio escolar, não um prédio apenas, mas com as crianças chegando. E Deus me permitiu isso, lá no João Domingos, a nossa creche e a nossa escola. Mas eles merecem mais. Tem que ampliar mais. Então, obras inacabadas em todos os momentos que a gente andava na cidade, a gente enfrentava isso. Quase que todas terminadas. O Bom Prato, né? E aí eu tenho uma secretária de assistência social que é o amor da minha vida, que é a minha esposa, que é melhor do que eu, você entendeu? Que trabalha muito com a parte mais vulnerável, com nossos idosos, com crianças, tá? E o Bom Prato. Era um barracão alugado na Avenida Brasil, já pagando aluguel. Nem contrapiso tinha. Hoje, o Bom Prato tem até janta. Mais de 2.000 refeições. E uma vergonha, porque Prudente era a única cidade que não tinha Bom Prato. Eu já pedia isso como deputado. Por que não construía? Não, porque, olha, o comércio vai perder. Não, é comida a R$1. Os nossos vulneráveis, população de rua, não precisa nem de R$1. É um cartão permanente, mas o trabalhador ali do entorno não precisa levar mais a quentinha. Ele come no Bom Prato, é comida boa e é para todos. Então, são obras que a gente entregou. E quanto a isso, né, não há prova maior do que uma pessoa visitar. O shopping popular, as pessoas estão em dificuldade do que colocar lá dentro. Muitas pessoas estão devolvendo os boxes. Nós fizemos transparente, porque aquilo ali era uma pessoa que comandava 10 boxes, sabe? Era um negócio espúrio, né? Então o cara virou empresário ali com 10 boxes, ok? Que é uma ideia maravilhosa lá, quando o professor Agripino criou, era arranjos produtivos locais, certo? Mas eu ainda acredito naquele local. E nós fizemos essa entrega. O Atende Prudente, maravilhoso. Nós desburocratizamos a prefeitura. Vá ao Atende Prudente. Tem todos os serviços. Com todo respeito, é mais campeão que o Poupa Tempo. Você pode ter certeza disso. Então, são obras terminadas. O ginásio de esportes do Cremonese, 6 anos parada, né? Já entregue ao Estação Cidadania, Senador Major Olímpio, lá no Cremonese. E ainda o ginásio de esportes Vatal e Chibache, fechado há 7 anos. Os troféus dos nossos atletas enferrujados. Está finalizando o piso e nós entregaremos, tenha certeza. Você tem uma ligação de 20 milhões, Humberto Salvador, Cremonese e João Domingos, uma avenida de quase 3 quilômetros, certo? E ela está andando, 20 milhões que nós buscamos fora para poder fazer. Então, muitas vezes, quem mora lá no Ameliópolis, que é o nosso primeiro bairro, o nosso primeiro distrito, ele sabe da obra de quase 10 quilômetros ligando, né, ao Rio do Peixe, investimento do Estado, que eu já buscava como deputado e foi na nossa administração, parceria Estado e governo. Ele sabe, mas ele não é obrigado a saber, né, que a praça esportiva, né, que nós entregamos no Mediterrâneo, que nós entregamos no Jardim Eldorado, que vamos entregar uma reforma na Vila Furquim, que vamos entregar no Sumaré. Então, quem está de um lado da cidade não sabe o que está acontecendo do outro. Ed, muito obrigada pela sua participação. Tenha um bom dia, viu? Eu agradeço a todos. Prudente é uma cidade de boa saúde. Ela continua entre as 25 do país, melhor para viver, para buscar uma profissão. A gente tem que falar bem da nossa cidade, uma cidade muito procurada, né? Que teve mais de 20 mil empresas nesse período que eu estou. Uma empresa que você abre hoje pelo telefone, em 4 horas você está com a sua documentação, é o Prudente Sem Papel. Ah, tem tanta coisa. Então, abra os olhos para a cidade. Você pode não gostar do prefeito, mas tem que gostar de Prudente. E a gente está pronto e preparado para tudo. Bom dia. O Band Eleições vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você também. Até o nosso próximo encontro. Tchau.